Bem-vindos ao Inside Out, o cinema de frente. Hoje eu recebo Joaquim Guirotti, um grande professor, um grande amigo, uma pessoa que tem muito para compartilhar com a gente, um especialista em roteirização. E outro, Joaquim, bem-vindo. Obrigado, Edu, eu que agradeço. Mas, Joaquim, eu começar perguntando, a nossa pergunta clássica de abertura, como que o cinema entrou na sua vida ou como você entrou na vida do cinema? Cara, o cinema entrou mais na minha vida do que eu entrei na vida do cinema, como na maior parte das pessoas que trabalham com cinema ou quer trabalhar com cinema. Eu acho que da maneira como o cinema entra na vida da maior parte das pessoas, que é sendo um fã de cinema, um cinéfilo, né? Eu lembro, na verdade, nitidamente, assim, a época que eu pensei, putz, eu poderia trabalhar com alguma coisa relacionada com o cinema. Quem percebeu isso não fui eu, foi minha mãe. No final dos anos 80, eu tinha uns 10, 11 anos, lá em 87, 88, e eu estava muito viciado em Guerra nas Estrelas, assim, porque meu pai me levou para ver o Retorno de Jedi em 83 no cinema, eu lembro disso. Na verdade, eu vi até Império Contra-Ataca com ele em 80. Meu pai sempre foi muito cinéfilo, sempre gostou muito de cinema. E aí eu gostei muito de Guerra nas Estrelas, eu fiquei muito impressionado com o filme, né? E eu sou de uma geração ali que nasceu nos anos 70, né? E a gente pegou muito filme para adolescente, muito bem feito, né? Os filmes do Spielberg e do Lucas. E eu fiquei muito impressionado. E um dia eu tava muito, assim, obcecado com Guerra nas Estrelas, comprando bonequinho e tal. Minha mãe falou, porque quando você ficar velho, porque você não cresce e vai trabalhar com cinema, né? Já que você gosta tanto disso. Eu fiquei pensando, talvez ela esteja certa, né? E aí eu resolvi estudar mais, assim. Eu lembro da decisão de conscientemente começar a ler mais sobre cinema. E na época não tinha internet, né? Não tinha a comunicação digital era bem pequena, né? Limitada. Tinha só computadores pessoais, lá PC 286, XT, essas coisas. Então a gente comprava revista, né? Então eu comecei a comprar um monte de revistas nacionais e importadas. Tinha 7, uma revista que acabou já, e tinha algumas revistas importadas também que dava para comprar. Então eu pegava alguns pedacinhos de informação e já ia coletando, né? Aquilo e recortando e tal. Recortava foto dos diretores, tinha isso, né? Pasta, assim, com resenha de filme e tal. Joaquim, fala pra gente da sua relação da música com o audiovisual. Eu sei que você é um cara que também é músico e aficionado. Como é que aconteceu isso na sua vida e como você convergiu essas áreas aí? Olha, eu não convergi muito não, pra falar a verdade. Você não trabalhou no clipe lá do Cosmos? Sim, é isso que eu ia falar. Na verdade eu fiz um documentário sobre o Cosmos. Isso ainda foi lançado em DVD, é o único filme, assim, que eu dirigi, entendeu? Só que quando eu fiz esse documentário, eu tava notando isso. Hoje em dia tá saindo muitos documentários muito bons sobre música, né? Que realmente mostram a trajetória da banda, entrevistam os caras e tal. Quando eu fiz mais como um home video ali. Sim. Então é mais os shows e tal, é uma coisa menos... É um footage. É mais assim pra você colocar o som e ficar curtindo, porque eu conheci os caras. Mas isso vamos voltar pro começo da sua pergunta, que eu acho mais interessante começar por aí. Era uma das coisas que tinham ao redor de mim, né? Assim, eu tava crescendo no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, e aí, você tem 12, 13, 14 anos, o que tem de interessante no mundo? Pro mercado aí da cultura jovem tinha lá ser playboy, ser rapper, gostar de coisa eletrônica, né? São as opções, né? Sim. Que existiam no mercado naquela época. E existe uma pressão da sociedade porque você procura a sua identidade, né? Através desses caminhos. E o que caiu pra mim foi essa coisa do rock, né? Eu sempre achei rock legal, assim. Meu pai toca guitarra também. Que legal. Ele toca mal bem, na verdade. Ele toca há 40 anos, assim. E ele queria, realmente, acho que ele gostaria de ter sido músico também, uma parte dele. Mas, por causa disso, tem muito disco em casa, né? Então a influência do meu pai, tanto no cinema quanto na música, é grande aí, né? Legal. E aí eu achei uns discos do Led Zeppelin, assim, ele ouvia mais jazz, mas ele tinha Led Zeppelin, tinha Deep Purple em casa, Iron Butterfly, umas bandas bem mais de metal, assim, pesadas, né? Aí eu comecei a ouvir aquilo e rapidamente conheci uma galera na escola também que ouvia Metallica já, e aí comecei a ouvir outras coisas mais pesadas, né? Morbid Angel e tal, e comecei vou virar metaleiro, né? Coisa de moleque, né? E aí, mas o que aconteceu é que eu conheci muita gente nesse meio, né? Legal. E aí acabei até trabalhando um pouco, como você falou, acabou convergindo com o cinema no sentido de que eu fiz uma produtora com os amigos numa época, no final dos anos 90, em 97, e também era um pessoal que curtia som e tal. E aí a gente fez alguns clipes, a gente fez clipe pro Sepultura, nessa produtora,
eu fiz esse vídeo do Corsos, que tem as entrevistas. Assim, Você lembra o clipe do Sepultura? Sim, uma música chamada Choke. Foi o primeiro clipe deles com o Derek Green, que é o vocalista que entrou depois do Max Cavalera, que é o fundador, né? Legal. O filme vai bem com a linguagem da banda, que é uma coisa mais suja, não é... Foi montado entre 98, esse doc sobre o Corsos, que na verdade é mais um home video para você curtir a música, não tem muita explicação da banda, tem algumas entrevistas pontuais. Então a tecnologia ainda também estava andando um pouco, né? Era um pouco mais difícil montar as coisas. E eu não sou um cara muito técnico, né? Também, daí eu acabei saindo da produtora também, fui estudar um monte de coisa e dar aula, né? Joaquim, fala pra gente, qual que é a sua área de formação ou as suas áreas de formação? Então, na graduação, né, eu fiz 2 graduações, fiz 2 bacharelados. O primeiro foi em cinema na FAP, na verdade eu fiz 2 ao mesmo tempo, mas entrei primeiro em cinema na FAP, porque eu já gostava de cinema, né, aqui de São Paulo, e eu fiz também História na Universidade de São Paulo, onde eu faço doutorado atualmente, mas escolhi fazer essas 2 graduações ao mesmo tempo, né, e por que eu fiz isso? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, eu gosto de me desafiar assim, intelectualmente, digamos assim. E cinema é um curso mais, na verdade, é um curso mais prático, né? Mais pragmático. Ele te dá uma formação mais técnica, né? A FAP tem bastante teoria também, mas eu diria que o objetivo final daquilo é te instrumentalizar mesmo para você trabalhar no mercado e tal, né? E História por natureza, um curso completamente oposto, porque você tem que pegar aquela informação e saber dar uma forma teórica para ela, né? Você saber aplicar ela teoricamente. Você tem que produzir textos, trabalhar com as ideias mesmo, com as informações, com os dados, com os argumentos, né? Então é um processo intelectual bem diferente do processo mais mecânico que a gente tem aqui de montar um set e tal. Claro que existe processo intelectual também, mas mais na área de criação artística, né, do cinema. Um pouco diferente da área técnica, né, bem diferente na verdade. Então eu tentei combinar um pouco ambos, assim, mas porque eu era muito novo, né, e eu tinha uma visão diferente de cinema também, eu tinha prazer em assistir cinema, e porque eu já sabia que eu gostava de refletir sobre os assuntos da vida, e História possibilita que você tenha, né, uma abertura filosófica e um estímulo mental, uma possibilidade de você entender o mundo no qual você vive muito grande, porque você tem muita informação e muita argumentação teórica, né? Então, com ambos, você consegue sofisticar bastante a sua visão de mundo, seu pensamento, a sua maneira de analisar a sociedade. Joaquim, eu sei que você tem uma relação muito íntima com os quadrinhos, coisa que você gosta bastante. E eu sei que você entrevistou aí grandes expoentes aí das histórias aí mundiais. Como é que é essa relação sua e como foi entrevistar o Alan Moore, o Neil Gaiman? Então, eu realmente gosto muito de quadrinhos, né? Vem dessa herança de você estar crescendo nos anos 80 e quais são os produtos, né, da cultura popular que nos cercam, né? Mas é parte da minha vida e tal. E eu acho que, mais do que isso, na verdade, eu tive muita sorte com os quadrinhos, porque os quadrinhos dos anos 80, esses quadrinhos mainstream, né, os quadrinhos que eram publicados pelas grandes editoras, eles atingiram um salto qualitativo muito grande justamente nos anos 80. Você tinha justamente essa galera, o Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller e outros, trabalhando para fazer aquela mídia ficar mais rica, mais interessante, mais inteligente. Apesar de ser um formato de massa e muitas vezes usando temas e situações inverossímeis, né? É muito ligado no prazer, na coisa da ação, da aventura, o espaço para discussões intelectuais e políticas. Ele pode ser duvidoso, né? A profundidade dessa mídia, tá? Tem toda essa questão de o quão realmente os quadrinhos são uma mídia legítima, podem ser tão profundos quanto Balzac ou Tolstói, né? Ou Ésquilo, ou qualquer grande, né, criador de narrativas do Ocidente aí, ou da humanidade. Eu acho que os quadrinhos assim estão se provando uma mídia tão profunda, e eu como pesquisador, quando eu escrevo um artigo sobre quadrinhos, né, quando eu faço uma entrevista com o Neil Gaiman, publico ela, ou com o Alan Moore e tal, eu sou um grande defensor da mídia quadrinhos, entendeu? Eu acredito, e no futuro a minha geração vai ser vista como a geração que fez o cinema ser aceito como uma arte, né? A geração de críticos que fez isso, né? Nos anos 60 e 70, que o cinema começa a ser aceito pela academia como uma arte
que tem o Stanley Kubrick, tem o Hitchcock, tem o Howard Hawks, tem o Alan René. Não só como entretenimento. Não né? é só uma besteira, é uma arte que vale a pena sim, é uma arte interessante, que tem... reflexões e diálogos. Né? Exato, tem um nível de profundidade, tem um nível de articulação, de possibilidades que é muito grande, tão grande quanto a literatura, no final das contas. O Eisenstein, né? Sim. Ele tem umas teses sobre o como ele fica comparando todas as outras artes com o cinema e mostrando como o cinema é a mais completa de todos, aí compara com a pintura, com o balé, eu acho. É naqueles livros dele, A Forma do Filme, o Sentido do Filme, os livros famosos, né? Que ele justamente está tentando fazer o cinema, cinema é bom, vale a pena. Agora é a vez dos quadrinhos fazerem isso. Sim. Os autores estão publicando livros, pesquisadores como eu estão entrevistando esses caras, tentando falar, isso aqui é bom, isso aqui não é tão lixo quanto vocês estavam falando que eram as gerações regressas e tal. Então minha relação com os quadrinhos foi muito nisso, era o que tinha ao redor. Eu caí nesse caldeirão de entretenimento pop que é muito prazeroso, né? Muito legal entrevistar esses caras, assim, eu sempre tive essa curiosidade, mesmo com a música, eu já entrevistava a banda, era amigo dos caras, sabe? Ficava mandando carta antes de ter e-mail pro cara do Def, o Chuck, um cara que morreu de câncer, e correspondi com esse cara, por carta mesmo, nos anos 90, sabe? Ele mandava um monte de coisa pra mim, eu tenho até hoje. Eu ainda gosto de conhecer cara de banda, se bem que cara de banda, os caras costumam ser meio drogado ou babaca. Escritor de quadrinhos costuma ser mais inteligente. Os caras são mais inteligentes, não é essa vida de rock, balada e goró, né? Não tem isso. Até tem em alguns casos, mas uma parte dos caras tem que ficar lá escrevendo, então é menos ligado a esse universo hedonista, autodestrutivo. Eu gosto de entender o processo pelo qual um artista cria alguma coisa. Sim. Por isso que eu estou entrevistando esses caras, tanto os músicos, quanto os cineastas, quanto os quadrinistas. E entender qual é o processo mental, o que ele quer comunicar, porque você aprende muito com isso, né? Com certeza. Tanto como artista, como pesquisador, ou até fã, ou jornalista, né? Você entende, putz, ele criou isso, você começa a ver padrões, né, na obra do cara, começa a ver processos, crescimento na obra do artista, né? Diz pra mim uma coisa. Diga. Como você começou a focar nesse lance de escrever, assim, vou virar roteirista, vou começar a escrever uma pancada de coisa, como é que foi isso? Eu não escrevi tanto, na verdade, na vida. Ah, é? Escrevi algumas coisas, mas assim, vamos por partes, né? Tem um lado que é escrever o roteiro de cinema e depois tentar fazer, que é um outro, como você sabe, é um grande problema. E o outro lado é escrever pesquisa histórica, acadêmica, entrevistas, artigos, analisando, né? A história do cinema, a história das histórias em quadrinhos e até a música. Eu também escrevo sobre música de vez em quando. Legal. Assim. Mas estou fazendo até uns vídeos falando de música e tal. Mas como que surgiu isso? Bom, cara, justamente depois do Cidade dos Homens, eu falei, não, cara. E da produtora, e todos esses clipes, e propaganda que eu já tinha trabalhado, e home video do Corsos, e não sei o quê. Eu falei, cara, não curto esse lado técnico, sabe? Eu quero o lado da história, né? E da academia começou a falar mais alto. E eu percebi que eu tinha mais aptidão para isso mesmo. E aí eu resolvi me focar mesmo em escrever e me tornar muito mais um crítico / historiador / roteirista do que um cara que tá no set fazendo, porque eu não gosto de set, não acho legal. A não ser que eu esteja dirigindo, cara, aí eu acho legal, porque eu já fiz assim, algumas coisas, uns clipes e até curtinha e tal, né? Mas se eu não tô dirigindo, é meio arrogante falar, mas não me interessa o lado técnico, eu não vou ser câmera, não vou trabalhar com som, né? Então eu gosto de entrevistar as pessoas, né? Os roteiristas, os artistas e tal, então vamos escrever sobre isso. Né, procurar tentar dar contexto histórico, contexto social, né? E eu fui para esse lado. Daí eu fui me dedicar a uma carreira, como você vai para escrever e viver, né? Você, carreira acadêmica, dá aula, tanto que você foi meu aluno, né? Vários anos atrás, na verdade, já. E então eu falei, bom, vamos focar numa carreira acadêmica, tem que pegar mais títulos, né? Tem que estudar mais. Então eu fui fazer mestrado, fiz um mestrado fora do Brasil, na Inglaterra, depois eu acabei fazendo outro mestrado também na Inglaterra, fiquei bastante tempo lá, e agora eu faço doutorado aqui na Universidade de São Paulo, tudo relacionado a quadrinhos e cinema sempre, cara. Todas as teses os trabalhos acadêmicos sempre relacionados a quadrinhos de cinema. A não ser meu primeiro mestrado, que era um mestrado muito prático, muito legal, conheci muita gente interessante, assim, realmente bacana, que trabalha com cinema mesmo, e era um mestrado de produzir roteiro. E eu escrevi roteiro de longa, tive acompanhamento de um cara que
putz, trabalhou com Clive Barker, assim, aí você tinha aula com um dos roteiristas do Gladiador, aí tinha uma palestra com o Bruce Robinson, que é um cara que dirigiu lá os Diários do Rum com Johnny Depp. Você conhece porque você tá no meio desse, né, tá na Inglaterra, tá na Europa, o pessoal que trabalha com cinema. Pô, uma das minhas professoras ganhou Oscar naquele ano. Nossa, que legal. Oscar de melhor curta-metragem, mas ela ganhou. Ganhou, foi lá, pegou a estátua, tal. Mia Bays é o nome dela. Depois foi fazer longas e tal. Então é um pessoal que trabalha na indústria mesmo, né? Claro. E foi muito legal essa experiência, assim. Você acaba conhecendo muita gente interessante, sabe? E como é que foi essa questão de você estudar aqui, estudar lá? Tem diferença disso? Tem muita diferença. Muita a diferença é brutal. Bom, em primeiro lugar, tem uma coisa que se sente no roteiro do Brasil, né? Que é... O roteiro brasileiro, ele é ruim, cara, de maneira geral, assim. E na minha opinião, na história do cinema brasileiro, ele sempre foi. Não tô dizendo que todos os filmes nacionais são ruins ou sempre foram ruins, mas a maioria tem problemas de roteiro, sim, de desenvolver um arco de personagem, desenvolver ali uns atos nítidos, um conflito legal. Então a arte tem esses dois lados, entendeu? Um lado é você aprender proporção, perspectiva e sombra, né? E fazer uma escultura, uma pintura fodida. Outra coisa é você ser um cara talentoso, que tem uma visão única. Isso não dá pra aprender. Sim. Então, mas os caras lá fora, eles têm muito o segundo lado, que é o lado técnico, né? E no Brasil tem muito pouco. O lado técnico, ele permite que o cara talentoso jogue o talento dele na técnica. Amplia o talento. Exatamente. Então no Brasil, sim, muita falta disso. Aqui a gente tem discussões que são muito primitivas, teóricas. Sim. Isso na academia em geral, na verdade. Sabe, umas discussões que são muito imaturas. E lá isso já está superado porque os caras são muito bons, cara. Poderoso Chefão. Sim. É um puta filme, é difícil fazer, cara. Na sua opinião, qual as principais diferenças assim, dos mercados de longa, curta e videoclipe? Assim? No videoclipe, a importância do roteiro, ela tem um peso que vai variar mais, né, do que nos outros dois casos. Por quê? Porque o videoclipe é essencialmente um suporte visual para a música, né? Ele está lá para ilustrar a música. Então, questões de coerência narrativa, né, de continuidade na história, né, de você ter que fazer um clímax, uma resolução, um desenvolvimento, elas não são tão prementes. Inclusive, para quem quer fazer um trabalho meio narrativo, meio instrumental, quer se preocupar mais com questões de atmosfera, de ambientação, de clima, né, de fotografia, de texturas, quer brincar mais com isso, o videoclipe entra como uma grande ferramenta, né? Porque você pode se preocupar muito mais em ficar sendo mais abstrato, né? Não precisa se preocupar tanto com a história fazer tanto sentido, porque você está realmente trabalhando com uma coisa mais curta. Sim. E que é focada como um suporte para o áudio, né? Essencialmente. Já o curta-metragem tradicional e o roteiro de longa-metragem tradicionais, eles vão pedir uma preocupação grande com diálogos, coisa que você habitualmente não tem no curta, né? Você não tem assim uma preocupação muito grande com, né, no clipe. Com o clipe, né? Você não tem essa preocupação muito grande com personagens, né, debatendo em conflitos ali e tal. Você vai precisar desenvolver isso. Eu acho que no curta-metragem é muito legal para você desenvolver ideias rápidas, ideias mais pontuais e preparar ensaios para longas. Eu acho muito legal você preparar curtas baseando-se na estrutura de contos. O curta-metragem, ele tem existe uma tendência, você vai de curta-metragem, né? Você fala, putz, vou assistir um monte de chatice, né? Um monte de coisa experimental, um monte daquelas coisas que eu falei, né? Filme sem pé nem cabeça, é tudo surreal, tudo é simbólico, tudo é sugerido, nada é direto. Então, se você usa estrutura de contos, começa a pensar nos contos aí do Edgar Allan Poe, Machado de Assis, né? Pode pegar qualquer contista legal aí que você acha interessante olhar, fez narrativas mais curtas, né? E você usa aquilo como parâmetro para criar suas próprias histórias que se amarrem e se fechem em si só, né? Apresente um personagem, tem um clímax, uma resolução, se amarre, responda às questões apresentadas ele nos primeiros 3, 4 minutos e feche em 10 minutos, 15 minutos com a ideia que você tentou transmitir bem fechada, né? É um bom balão de ensaio para isso. E não exige tanto também do roteirista, né? Ele pede pegar um tema, uma ideia e tem que reduzir ela, né? Fechar ela, resolver ela mais rapidamente. O longa já é para ideias de mais fôlego, né? Ele realmente oferece uma plataforma que
cara, escrever um longa é um desafio, cara, não é para poucos. Joaquim, para finalizar nosso papo, o que você dá de dica aí pro pessoal que está tentando entrar no mercado de audiovisual, estudando cinema, rádio, TV, interessado? Quais são suas dicas preciosas aí? Tá, eu acho que a melhor dica que alguém podia ter me dado quando eu era jovem, porque eu não sou mais, é a seguinte, cara. É um clichê falar que a tecnologia evolui e tal, sempre evoluiu exponencialmente e tal, mas é verdade. Atualmente, com o celular você faz filme, né? A gente está assim, nos últimos 10, 5 anos passando por várias revoluções, aí tá ficando cada vez mais fácil você captar imagens, editar tal, produzir. Eu acho que é o seguinte, você tem interesse em audiovisual, você acha que você quer fazer cinema, videoclipe, documentário, curta-metragem, filme pornô, o que quer que seja, cara, vai lá e faz. Entendeu? Tem que estudar, meu. Estou fazendo a minha 5ª graduação, cara. 5º curso superior, eu estudei pra caramba, não é? Tô dizendo não estudem, né? Mas estudar é importante. Mas fazer também. Mas fazer, cara, é mais importante. Por quê? Em primeiro lugar, porque as ferramentas estão mais, como eu disse, estão mais fáceis, mais disponíveis. Com isso aqui, você faz um curta, se você quiser, cara, faz. Sim. Em segundo lugar, que eu acho mais importante ainda, porque fazendo, tem 2 coisas que vão rolar com você. Você vai aprender enquanto você faz. Todo mundo aprende fazendo, cara. Você aprende a cozinhar cozinhando, você aprende a escrever escrevendo, você aprende a transar com a sua namorada transando e você aprende a fazer cinema fazendo, filmando, cara. Entendeu? Tudo se aprende na prática, né? Muita teoria é bom, mas tem que ser... Porque, como eu falei, a falta de teoria resulta em filmes chatos, ruins, né? Agora, o excesso de teoria pode levar à paralisia. Sim. Né? Analysis and paralysis, como falam os americanos. A análise leva à paralisia, entendeu? O cara só sabe analisar. Mal de acadêmico, né? O cara só sabe fazer comentário, só sabe dar opinião, só sabe ver, não sabe na hora de criar, não sabe criar. Não sabe fazer. Tudo bem, nem todo mundo nasceu para criar, nem todo mundo nasceu para analisar. São coisas diferentes. E tem gente que nasceu para fazer os dois. A outra coisa que é mais importante ainda é que você fazendo, você vê se você consegue fazer. Aquilo te põe à prova. Você vai ver se você é um bom cineasta pela qualidade dos seus filmes. E às vezes você não vai ser um bom cineasta. E tudo bem, quanto antes você descobrir, melhor, cara. Daí você vai fazer outra coisa. Sim. Ou você faz outro tipo de filme, ou você sai de videoclipe e vai pro documentário. Não, às vezes o cara quer dirigir, mas ele, na verdade ele é roteirista. Ou ele é câmera, ou ele é de som. Exatamente. Ou ele é coordenador de elenco, ou ele é estagiário, eu não sei, cara, exatamente. Ou ele é diretor de arte. E você só vai descobrir a que você gosta e que você é bom, que você tem talento pra fazer, fazendo. Porque se você ficar escrevendo, e aquilo, você vê que não tá ficando, você não tá no nível, fala, pô, vou fazer uma coisa que eu sou melhor, né? Pra ser mais feliz também, cara. Claro. Ser honesto consigo mesmo. Então, quanto antes você começa a fazer seus próprios curtas, o mais rápido você vai progredir e o mais rápido você vai ver quem você é enquanto cineasta, seja a área que você escolher. Conversei aqui com o Joaquim Guirotti, um grande mestre, grande professor, muito obrigado. O prazer é meu, muito bom te ver. Prazer revê-lo. Pessoal, você que está aí, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, conecta nas redes sociais, e a gente vai estar sempre publicando aí vídeos para vocês. Inside Out, Cinema de Frente. A gente se vê.